Esse é o nosso programa, esse é o nosso Tudo Posse. Ora, nos últimos anos, diversos episódios de morte súbita em atletas chamaram a atenção da imprensa e dos profissionais médicos para um problema até então pouco valorizado. A morte súbita é definida como um evento inesperado, com perda abrupta da consciência em até uma hora após o início dos sintomas. E ocorre geralmente em indivíduos sem sintomas relevantes. Porém, em quase 90% dos casos, há uma doença cardíaca não diagnosticada. Para esclarecer as causas e sintomas desse problema, a gente está recebendo aqui o cardiologista, Dr. Giulio Cesari, para explicar, para falar para a gente por que esses casos acontecem e o que os atletas, podem fazer para se verem livre desse problema. Dr. Giulio, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Olha, tem uma particularidade que eu preciso falar do Giulio aqui, né? O Giulio, eu até brinquei com ele nos bastidores quando ele chegou aqui, que ele é o melhor cardiologista que eu conheço. Porque ele é o cardiologista do Corinthians, né? Então, de coração, ele entende muito, né, doutor? Tanto deles como o meu, né? O seu, o nosso, né? Acaba sendo uma prova de fogo, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, né? Morte súbita. Era uma preocupação que não tinha no passado, doutor? Nós, da área médica, sempre tivemos. Uhum. É que hoje a coisa está muito mais exposta. Pela mídia, o acesso à mídia é mais fácil. Antigamente, demorava-se para descobrir um caso de morte súbita ligado ao esporte. Hoje, quando ocorre uma fatalidade dessa, em questão de minutos, a notícia já se espalhou pelo mundo todo. Então, a gente consegue ter mais acesso a essas informações. Mas é um problema que sempre acontecia e agora o público em geral, os leigos, a imprensa estão conseguindo saber mais informações a respeito disso. Eu lembro de casos de jogadores que caíram em pleno jogo. Sim, né? No gramado ali. Talvez o que ficou mais marcante para nós foi do Serginho. Eu não lembrava o nome, justamente, o próprio Serginho. Isso é verdade. Talvez seja o mais marcante. Mas isso porque ele é famoso, mas a gente tem casos de jogadores de 16, 17 anos, em categorias de base, jogando pelo interior do país, interior de São Paulo, e sofrendo dessa fatalidade. Uma causa para isso, doutor? Tem como explicar? Como vocês falaram na abertura, a grande maioria está relacionada a problemas cardiológicos. Mais de 90% até, de 90% a 95%. E a grande maioria, quando a gente fala em atletas, nós estamos lidando com pessoas mais jovens, assim, uma faixa etária de 35 anos para baixo. Então, a grande maioria das lesões, dos problemas cardíacos são congênitos, são ligados a anomalias congênitas, seja talvez a mais preocupante é o que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, e leva a uma arritmia fatal. Então, a maioria das doenças cardíacas que levam à morte súbita são congênitas. Quando a gente fala de um atleta, não necessariamente profissional, acima dos 35, aí a gente já começa a incluir doenças causadas por aterosclerose, isquemia coronariana, né? Mas a grande maioria nos atletas mesmo é Mas o atleta ele não passa por uma bateria de exames antes de entrar no gramado? Deveria. De ingressar? Deveria. Deveria. Infelizmente, isso não é uma constante em todos os clubes. A gente vê o próprio caso do Serginho, né, que foi citado aqui. Né? Para você ter uma ideia, lá no clube onde a gente trabalha, eu trabalho com futebol há 20 anos. Então, a gente prima por alguns cuidados. A gente lida desde meninos de 9 anos até 20, 21, 23 anos, né, na base. Então, assim, a gente começa, a princípio, com o eletro. O eletrocardiograma, você detecta algumas coisas. Então, já aconteceu no Corinthians de a gente ter que barrar um atleta de 10 anos de idade, quer dizer, um garoto de 10 anos de idade. Propenso atleta. Propenso atleta, mas que foi detectado um problema que ele precisava resolver antes. Então, de repente, para a família isso é meio traumatizante, é um baque, mas para o garoto, a gente pensa como médico que está salvando uma vida. Então, aí, com o passar da idade, 15, 17 anos, você já inclui um teste ergométrico, que é aquele teste de esforço que você corre na esteira, você simula um estresse violento no teu coração para ver como é que você vai reagir. Um ecocardiograma, então são exames básicos. Aliás, a gente tem imagem do Serginho para mostrar, é isso, produção? Vamos dar uma olhadinha? Acho que tem fotos aí. Olha, justamente, ó. Olha aí. Foi quando aconteceu. Olha só, Serginho caindo ali.
Ele até esbarra no jogador, né? Olha ali, ó. Serginho de azul, né? Isso. É isso. Olha. E foi o fato realmente, né? O mais marcante que a gente tem memória no futebol, justamente porque ele era... Que time que ele jogava? Era Jogava o São Caetano. São Caetano, isso mesmo. São Caetano, tá aí. Agora, doutor, o senhor falou que lá pelos 10 anos de idade, de repente, já é possível barrar um garoto. Sim. Mas isso não significa que ele vai estar barrado pelo resto da vida? Não. Nós tivemos casos, inclusive lá no Corinthians, de jogadores que foi detectada uma anomalia cardiológica, foi tratado, seja por um procedimento cirúrgico ou algum outro tipo de tratamento, e voltou à sua prática normal, aí, em atividade física competitiva, inclusive. Quer dizer, o garoto, a perna dele, né? O gingado dele, ele mostra que ele é bom de bola, mas o coração não está preparado para isso. E nós estamos falando de atletas, né? Mas a preocupação nossa, inclusive, são os não atletas. Os não atletas. Aqueles que gostam de uma atividade física regular, frequentadores de academia, ou corridas, fitness, o que seja, mas que precisam estar aptos cardiologicamente para poder fazer essa atividade física. Coincidência ou não, já é o terceiro programa consecutivo que nós temos profissionais aqui justamente falando sobre essa preocupação. Na sexta-feira nós recebemos aqui um profissional, um cardiologista inclusive, falando sobre a necessidade da avaliação antes de qualquer atividade física. Ontem nós tivemos aqui educadores físicos mostrando para a gente exercícios funcionais e eles falaram também que antes de frequentar qualquer academia é fundamental também fazer atividade física. E agora, doutor Júlio também mostrando essa preocupação. E aí vale lembrar que tem os famosos atletas, ou, né, como disse o doutor Hélio, né, o médico que esteve com a gente aqui na sexta-feira, os aventureiros de finais de semana, né? Que nem atletas pode ser considerados, não, doutor? É mera recreação, né? Não tem ganho aeróbico, cardiovascular nenhum, mas é bom para a cabeça, né? Que você vai, desopila, xinga teu vizinho, xinga teu parceiro e renova a energia para a semana, mas você precisa estar bem de máquina para fazer isso. De alguma forma, né, esses casos de morte súbita em atletas e até mesmo nos não atletas, a gente pode considerar que é uma doença moderna, doutor? Existem fatores atuais hoje que influenciam, que alavancam o número de casos? Então, é aquilo que a gente comentou assim, você tem uma doença principal, que é uma doença cardiológica, e tem a doença precipitante, ou um fator precipitante. No caso, pode ter sido um estresse, no caso, pode ter sido uma atividade física intensa que fez com que ele desencadeasse um terceiro evento, que é a arritmia, que é o que leva à morte. Quer dizer, você provocou aquela situação. Exato. Você tinha ela lá, você tem uma doença... Ela está adormecida. Estava ali, exato, está latente, está quietinha ali. E em algum momento, você estimulou aquela doença a desencadear os sintomas os eventos consequentes. Em crianças, doutor? Em criança é mais difícil você ter morte súbita, né? Você consegue analisar e identificar alguns sintomas como tontura, mal-estar, um cansaço exagerado, além daquele normal. Existem crianças que nascem com sopro. Sim. Não é isso? Né? Até, acho que é bom explicar para o pessoal de casa o que seria esse sopro, doutor. O sopro em criança, ele tem... Primeiro precisa ser identificado, porque existe o sopro fisiológico, que é aquele onde o coração está maturando ainda, está se formando. Exato. Né? Mais ou menos assim para o pessoal entender. Ele está pegando aquele jeitão. Então, no início, em alguns anos da infância, é natural você encontrar um sopro. E nem por isso significa uma doença ou uma preocupação. Aí cabe ao pediatra identificar e avaliar, diagnosticar e orientar. E, na maioria das vezes, tranquilizando a mãe e a criança. Tá, mas o ponto de vista cardiológico, a criança identificada com sopro, atividade física para ele, normal, correr, andar, pedalar, nadar... Você identificou o sopro, identificou a causa desse sopro, seja num exame físico, seja através de um ecocardiograma, está lá, diagnosticado que é um sopro fisiológico, sem nenhuma doença maligna por trás, vida normal. Atividade física, vai pular de paraquedas, vai o que seja. Homens e mulheres, tem diferença? Não. Quando a gente fala em morte súbita? Não há diferença entre homens e mulheres. Aí como é uma doença congênita, não tem muita diferença de porcentagem, não. Tá.
Os clubes hoje, né, a gente voltando no nosso, no comecinho da conversa, né, no meio esportivo, né, estão preparados justamente para dar toda essa infraestrutura? O senhor trabalha no Corinthians, né, é uma grande estrutura, né, da mesma forma que a gente tem aqui São Paulo, tem Palmeiras, outros grandes clubes dentro da cidade de São Paulo, dentro do próprio estado de São Paulo. Mas a gente sabe que a realidade pelo Brasil afora infelizmente é bem não. diferente, né? Os grandes clubes, São Paulo e no Brasil, eles estão bem preparados. Tem uma equipe médica muito boa por trás, tem assessoria de laboratórios, exames complementares. Agora, recentemente, né, principalmente nos últimos 10 anos, está se criando uma mentalidade de mais cuidado. Então, mesmo os clubes menores, pelo menos antes dos campeonatos, estão fazendo aquela avaliação pré-participação esportiva. Mas, pelo interior do país e durante o decorrer do ano, a gente sabe que alguma coisinha ainda deixa a desejar. Aqui no Corinthians, quantos atletas estão sob sua Olha, supervisão? na base ali, nós temos mais ou menos cerca de 300 garotos. 300 garotos. Mas o senhor não é sozinho, né? Não, nós somos uma equipe uma de equipe. são 5 médicos e um dá apoio ao outro aí nas diferentes áreas para a gente tocar aquilo lá bem. E que tipo de exame que um garoto faz quando chega para vocês? O básico, exames de sangue para ver se tem anemia, Sim. que vai impedir ou até atrapalhar no rendimento, função renal, pelo próprio exame de sangue, algumas outras situações, como diabetes, colesterol, a gente analisa. Aí, partindo para a parte cardiológica, um ecocardiograma e um teste ergométrico, que aí você abrange uma grande margem de segurança e pode o garoto fazer a tua atividade e desenvolver o que ele gosta. E mesmo assim tem um acompanhamento, é claro, durante todo o processo, né, doutor? Anualmente, ou às vezes a cada 6 meses, dependendo do que você encontra. Esse aqui a cada 6 meses, aquele ali uma vez por ano, a gente vai fazendo esse controle periódico. Bom, doutor Júlio, quero agradecer a tua presença aqui, valeu realmente. Espero ter passado um pouquinho de Foi uma conversa consciência bastante esclarecedora, né? Ao mesmo tempo apaixonante, porque tem um médico corintiano aqui, é outra história, né? Isso, de fato, para um corintiano como eu aqui, faz muita diferença. Está preparado para enfrentar a Libertadores, aí, doutor? Coração de médico sofre também? Todo ano, né? Trabalhar ali no Corinthians é uma imensa alegria e é um imenso teste assim, para a gente sempre. A emoção vai sempre à flor da pele em todos os sentidos. É um grande prazer estar lá. Tá aí o Dr. Júlio Cesari trazendo para a gente, então, informações sobre morte súbita. Para você rever essa conversa, é só acessar o nosso canal lá no YouTube. Daqui a pouquinho também tem fotos do nosso canal na nossa página no Facebook. Dr. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Intervalo. No próximo bloco, então, nós vamos entender como funciona uma galeria de arte. Já visitou alguma? Talvez a partir dessa conversa vai ser uma ótima oportunidade para despertar o interesse em você. Tudo Posto já volta.